Olá, muito boa noite para todo mundo. Renteando barrancos profundos e volteando troncos caídos em caminhos já quase esquecidos, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já trazia boiada desses fundos de sertão, quando aqui não tinha nem estrada. E hoje, fazendo parte da história desta zona pioneira, reúne aqui a pionada para fazer a recordação desse tempo de glórias, começando a recitação dessas memórias com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. A Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, divulgou o balanço das nossas exportações totais de carne bovina em 2024, incluindo o produto in natura, refrigerado, congelado e industrializado, e ainda os miúdos comestíveis, né? E o resultado confirmou o que estava sendo perfeitamente esperado, que este foi simplesmente o melhor ano da história do setor. Conforme o relatório distribuído na praça, com base nos dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, nos 12 meses considerados foram despachadas para o estrangeiro pouco mais de 3.193.000 toneladas, o que representou um aumento de 26% em relação ao que tinha sido registrado em 2023. Já o dinheiro apurado pelos exportadores somou a impressionante quantia de 13 bilhões 135 milhões de dólares, com um engordamento de 21% na mesma comparação. No total, 173 países fizeram parte da lista da nossa freguesia no mercado internacional, sendo que, para surpresa de ninguém, o nosso principal cliente foi a China, que no ano passado comprou da gente 1.326.507 toneladas, pagando por esta mercadoria 5 bilhões 986 mil dólares. Aliás, 986 milhões de dólares, né? Na comparação anual, o volume importado pelo gigante oriental aumentou 9,8%, mas a sua participação nas vendas brasileiras caiu de 47,7% no 23 para 41,5% no 24. O segundo lugar na relação continuou sendo ocupado pelos Estados Unidos, que arremataram 532.653 toneladas, com um espantoso aumento de 49,1% em relação ao período anterior. A conta ficou em 1.637 bilhões de dólares, ou 46,8% a mais do que no ano retrasado. E quem ficou na terceira posição foram os Emirados Árabes Unidos, que, conforme é perfeitamente sabido, compram a nossa carne para revender, principalmente na região do Médio Oriente, né? No ano passado, eles importaram 133.342 toneladas, com um fortíssimo crescimento de 72,3% e gastaram 605 milhões e meio de dólares, ou 79% a mais do que em 2023. A natureza, na sua suprema sabedência, escolheu este nosso pedaço de chão para promover o encontro do capim com o sol e com o gado. Aí o povo aqui ajuntou uma boa dose de ciência e misturou, e o resultado foi que a pecuária brasileira virou a ponteira da atividade no mundo inteiro. Falando assim, produzir comida de qualidade na fazenda parece ser uma questão de extraordinária simplicidade, né? Mas, na verdade, não é. E para ajudar o companheiro boiadeiro nos casos de dificuldades, a gente apresenta a nossa sessão sobre pastagens com a doutora Janaína Martuscello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E a questão que vai ser discutida hoje é se o pecuarista deve ou não deixar o capim sementear antes do primeiro pastejo. Confira a resposta. Estamos aqui num pasto de capim paredão formado com aproximadamente 60 dias. Um dos grandes mitos da pecuária brasileira é a tal história de que a gente deve deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. O capim paredão, por exemplo, é uma planta que no sistema rotativo deve ser manejada com altura de entrada em torno de 80 a 90 centímetros e altura de saída em torno de 40 a 45 centímetros.
Isso significa dizer que quando a planta atingir essa altura de manejo, eu já posso colocar os animais, independente se for num ciclo que já está rodando ou para o primeiro pastejo. Se eventualmente nós tomarmos a decisão de deixar o capim-paredão sementear antes do primeiro pastejo, o que vai acontecer com esse capim é que ele vai acamar, ele vai diminuir o seu teor de proteína, ele vai aumentar o seu teor de fibra. Os animais vão ter baixo consumo e, consequentemente, baixo desempenho. Além disso, quando esse capim fica muito alto, ou seja, acima da altura de manejo, mesmo que para o primeiro pastejo, não vai haver entrada de luz na base dessas touceiras. E essa entrada de luz, ela é importante e fundamental para que haja o surgimento de novos perfilhos, ou seja, novos brotos. Por isso é importante que a gente coloque nesse capim-paredão animais de peso mais leve para que eles consigam fazer um desponte e, com isso, possa haver penetração de luz e indução de perfilhamento. O primeiro pastejo, ele não deve ser feito pensando no animal. O primeiro pastejo deve ser feito pensando no pasto, pensando na planta, para que a gente consiga induzir, então, o perfilhamento. Então, essa história da gente deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo, ela tinha uma justificativa quando, no Brasil, a gente só tinha no mercado a disponibilidade de sementes de baixa qualidade. Hoje, nós já temos sementes que têm cerca de 90% de capacidade de germinação, o que vai fazer com que haja uma boa formação desse pasto. Aqui o nosso solo era um solo relativamente bom, não houve necessidade de calagem. Então, um solo fértil para uma planta de alta exigência em fertilidade. Para que eu possa garantir o momento correto da entrada desses animais no primeiro pastejo, eu vou fazer então o teste do arranquio. O que significa fazer esse teste? É para eu ter certeza que quando eu colocar esses animais, essas plantas não serão arrancadas. Porque esse também é um outro medo do produtor. Primeiro, ele deixa sementear para as sementes caírem e preencher os espaços vazios. Hoje não tem mais necessidade porque nós já temos semente de qualidade. Depois ele gosta de deixar o pasto sementear para que então para que o animal não arranque essa planta. Só que se você fez uma boa calagem, uma boa adubação de fosfatada, usou uma semente de qualidade, o animal não vai arrancar as plantas. Então o teste do arranquio nada mais é do que você simular o pastejo do animal em diferentes regiões desse pasto e puxar com toda a força que você puder essas plantas, para que você então tenha certeza que você não vai arrancar a planta inteira, que você de fato só está arrancando as folhas. Então o teste do arranquio é uma simulação do pastejo. E se você fizer isso e não arrancar, esse capim já está apto a receber os animais. Então o primeiro pastejo deve ser feito quando a planta atingir a altura de manejo com animais leves e após ter feito o teste do arranquio. A comitiva faz aqui uma parada ligeira, mas volta já para continuar ali da marchadeira. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O consumidor brasileiro que terminou o 24 com um orçamento menos apertado, começou o 25 ainda com algum dinheiro na algibeira, o suficiente para não deixar ficar vazia a gaveta de carne na geladeira, para a alegria e contentamento do açougueiro. Ao mesmo tempo, a exportação, que costuma amansar nesta época do ano, continuou em grande animação. E juntando uma coisa com a outra, o dono do frigorífico precisou de mais mercadoria para repor o estoque na câmara fria. Mas a questão é que na nossa Praça Boiadeira não está tendo gado terminado nem para remédio. E o resultado foi que o carretão agora está de novo desembestado na subida da ribanceira. Aí, sendo caso de urgente precisão, adquirir informação a respeito do rumo que será tomado pelo mercado, a gente pediu novamente a ajuda preciosa e competente da zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista.
Boa noite, Juliana. É sempre uma grande satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento, né? Eu nem preciso falar para você ficar à vontade, porque a casa aqui é sua e você já sabe disso faz tempo, né? Bem-vinda, Juliana. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer participar aqui com vocês sempre. Prazer é nosso. Ô, Juliana, janeiro sempre foi um mês muito ruim para o mercado varejista de carne, né? Mas o que é que está acontecendo nesse começo de ano com o consumidor brasileiro, hein? Bom, Sidney, foi bem como você colocou, né? O final de ano de 2024, a gente viu um consumidor mais capitalizado aí, né? Recebimento de 13º salários, e isso acabou impulsionando, principalmente ali nos últimos dias do ano, uma venda bastante robusta. Essas vendas, inclusive, elas não superaram as expectativas do que a gente estava prevendo aí para o mercado. E agora, né, no começo de 2025, nos primeiros dias, a gente ainda viu esse movimento ainda bastante ativo e principalmente, né, o movimento da indústria bastante ativa nas compras, já que as vendas superaram no final do ano. Então a gente viu uma indústria indo bastante às compras, né, para repor os estoques aí para esse começo de ano. As escalas de abate deram uma certa encurtada, mas, né, agora a gente já está aí na segunda quinzena, então agora, a partir de agora, a expectativa é que as vendas aí de carne, pensando no mercado varejista, já comecem aí a dar uma recuada do que a gente estava observando no final do ano passado e nos primeiros dias aí de 2025. É isso que eu ia te perguntar agora, justamente, né? A metade fechadeira do mês também sempre é um período ruim, porque normalmente agora o dinheiro do trabalhador brasileiro cria asas e vai embora, né? Agora, então, a gente tem que esperar para ver o que é que vai acontecer com um pouco mais, digamos assim, de cuidado em relação ao rumo que será tomado pelo mercado, né, Juliana? Exatamente, a gente sabe, né, que janeiro, a gente já vem, né, o consumidor ele vem com aquelas dívidas de final de ano que acabam acontecendo. No começo de janeiro também a gente tem a cobrança de impostos como IPVA, IPTU, tem os gastos extras com compra de material escolar, a própria rematrícula nas escolas. Então isso tudo acaba pesando aí contra, né, as vendas aí, pensando nas vendas de carne. E aí, né, passado a primeira quinzena, isso acaba ficando um pouco mais evidente. Então, as vendas aí, as expectativas é que agora as vendas comecem a dar uma travada aí, pensando no mercado varejista. Ô, Juliana, quem também não está cumprindo o seu roteiro costumeiro é a exportação, né? Qual é o motivo dessa atual animação acima do normal dos importadores da carne brasileira em pleno mês de janeiro, hein? As exportações que já surpreenderam, né, 2024, foram recordes aí em volume, pensando na carne bovina. E agora, né, sazonalmente, a gente esperava uma exportação num ritmo um pouco menor no início de ano, que é o que a gente vê aí em todos os inícios de ano. Mas agora, em 2025, nessa parcial, né, nas 2 primeiras semanas, os dados que a gente tem consolidados, o volume médio diário exportado está superior ao que a gente viu em 2024. E isso, né, pode ter sido influenciado em função do dólar que a gente está assistindo aí na casa dos R$6, variando até 6,30. Isso acaba deixando o produto brasileiro no mercado externo mais competitivo. Então isso pode ser um fator aí que está colaborando para o lado das exportações positivas nesse início de 2025. Muito bom. Essa fome destempada aí do povo, tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto no estrangeiro, estava sendo esperada pelo dono do frigorífico, Juliana? No final do ano passado, as vendas ganharam uma robustez aí acima do que a gente estava esperando e acima do que o mercado também estava esperando. Tanto, né, que naquela semana entre Natal e Ano Novo, a gente viu uma indústria mais ativa do que costuma ter nesses períodos, né, justamente para a recomposição aí desses estoques. E iniciaram aí 2025 também
né, nessa busca aí, né, indo com mais ímpeto às compras. E nesse momento a gente viu os vendedores um pouco mais retraídos, sem uma necessidade tanta de ofertar esses animais, de fazer as vendas desses animais, né? Mesmo porque a gente está vendo chuvas mais regulares aí nas principais regiões produtoras, o que acaba colaborando para a pastagem e acaba sendo possível deixar mais tempo esses animais no pasto. Então foi uma junção aí de fatores e agora a gente está vendo uma indústria bastante ativa e inclusive aí assistindo, né, a altas na cotação da arroba do boi gordo em diversas praças pecuárias. Mudando um pouquinho o rumo da prosa, Juliana, qual que é a situação atual de preço e oferta no mercado do gado de reposição? Bom, para o mercado de reposição, a gente está assistindo preços firmes, né? Uma certa estabilidade, mas ainda preços firmes. Apesar desse início de ano, a gente ainda não está vendo muitas negociações no mercado de reposição. Tanto o comprador como o vendedor aí ainda estão mais devagar nessas negociações. Mas, né, as expectativas agora para 2025, pensando aí no mercado de reposição, é de uma redução na oferta, né? Em função dessa redução na oferta, a gente deve ver preços mais firmes em 2025. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Juliana, mudou o ciclo já ou não? A gente tem alguns indícios que a gente vem comentando há algum tempo aí dessa alteração de mudança de ciclo de baixa para o ciclo de alta aí dos preços no mercado do boi gordo. Mas, né, a gente tem que lembrar que o que determina, o principal fator aí que determina essa inversão de ciclo é com relação à oferta. E quando a gente fala em oferta, 2024 foi um ano recorde de abates, um ano de muita participação de fêmeas. Então a gente tem que acompanhar aí para ver como que realmente vai se comportar. Mas sim, as nossas expectativas, as nossas previsões é que esse ano de 2025, pensando na cotação da arroba do boi gordo, seja um cenário mais favorável do que a gente assistiu em 2024 e que essa redução na oferta ela comece a acontecer daqui para frente. Muito bom. Juliana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Evidentemente que a gente vai acompanhar essa situação do mercado e a gente conta sempre com vocês da Scott para ajudar a gente a adquirir entendimento a respeito do mercado. Obrigado, Juliana. Abraço para você e para todo mundo aí da Scott. Até a próxima. Eu é que agradeço. É sempre um prazer participar aqui com vocês e até uma próxima. Até. E veja a seguir. Deixando provado mais uma vez que o tempo está ficando mais ligeiro na sua eterna corrida contra o cavalo rei dos parelheiros, a metade abrideira do mês já foi vencida e agora, com os derradeiros dinheiros do salário do trabalhador criando asas para ir embora, a nossa praça boiadeira ainda está embicada na subida da ribanceira, mais numa toada mais compassada. Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Na hora de fazer a negociada da boiada, o caboclo tem de tomar muito cuidado para não ficar enrolado nos enleios e devorteios do mercado. E nessa arte, que é o comércio boiadeiro, a nossa parte é a de fornecer ao companheiro informação de qualidade a respeito do que está sendo falado no eito sobre o valor da arroba e o motivo da variação da sua cotação. Deixando mais uma vez comprovado que a cada ano o tempo vai ficando mais ligeiro na sua eterna corrida contra o cavalo rei dos parelheiros, o caso acontecido foi que o mês que mal tinha sido começado acaba de ser vencido na sua metade abrideira. O resultado é que, depois de ter descumprido o seu roteiro costumeiro para estas alturas atuais do calendário, para surpresa do povo do mercado pecuário, a nossa praça boiadeira ainda continua embicada na subida da ribanceira, mas já está numa toada mais compassada. A explicação é que, mesmo tendo terminado o ano passado com um orçamento menos apertado, o trabalhador brasileiro está sendo lembrado de que o amor verdadeiro não tem fim, mas o dinheiro do salário, esse sim. E com os derradeiros trocados sobrados do mês passado, agora já criando asas e indo embora, o açougueiro já está vendo um movimento diminuindo no balcão e a solidão rondando o seu estabelecimento. Por outro lado, a exportação continua em grande animação e isso está ajudando a não deixar o carretão mudar de direção.
Conforme até já foi falado aqui, nas 2 primeiras semanas deste janeiro presente, a média diária dos embarques registrou um crescimento de 14,9% em relação ao período correspondente do 2024. E a gente faz a recordação de que este aumento foi acontecido em cima de um resultado que já tinha sido excelente lá naquela ocasião, né? O preço pago pela nossa carne também mereceu comemoração, com a tonelada sendo negociada a $5.100, ou 11,8% a mais na mesma comparação. Pois a forte demanda teve a serventia de deixar a câmara fria do frigorífico quase vazia, e o dono está precisando de mais mercadoria. A questão é que a oferta de gado terminado está muito apertada no país inteiro, por conta de uma conjuminação de motivos variados, como as férias do fazendeiro e também a boa condição do capim nas invernadas. Aí, sem ter precisão urgente de fazer a negociada e tendo pasto à vontade, o pecuarista está preferindo segurar a boiada na invernada, na intenção de empurrar mais para cima essa cotação, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 6, mas caiu em uma destas praças consideradas. Esta derriçada solitária foi registrada no oeste do Rio Grande do Sul, que teve a vaca rebaixada para R$ 10,35 o quilo vivo, ou R$ 310,50 por arroba, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já a lista das arribadas foi ponteada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o macho indo para R$ 320 e a fêmea para R$ 300 redondos. No norte do estado, a vaca aumentou para R$ 305. No Triângulo Mineiro, a fêmea pulou para R$ 293. No norte do Tocantins, o boi foi para R$ 295 e a vaca para R$ 275. Em Paragominas, no Pará, a fêmea avançou para R$ 278. E no Rio de Janeiro, o boi reagiu para R$ 305. Quando eu resolvi que ia seguir minha inclinação de ser boiadeiro e peguei esse eito, a gente vivia num tempo aqui na nossa freguesia em que o povo tinha muito respeito pela nossa profissão e o peão tinha a certeza da nobreza da sua missão. Mas depois de ter passado quase a vida inteira nessa lida e com dor no coração que eu estou vendo esse roteiro desmantelado. A derradeira comitiva está viva só na minha recordação. Na estrada não tem mais poeira nem gado e a boiada só viaja embarcada no caminhão. O tempo bom que foi passado na lida boiadeira, a saudade da vida estradeira e da beleza da natureza no sertão, a tristeza pelo que não volta mais e o medo de perder a própria identidade com o peso da idade, isso tudo dói no coração do peão, né? Mas também serve de inspiração para a poesia. E sendo assim, esses sentimentos também estão presentes nestas prosinhas rimadas recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo dia. E foi ajuntando essas trovinhas que eu escrevi, um depois do outro, os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição de quem, como nós, aprecia a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar para mim mesmo no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook. E assim a gente chega ao fim de mais uma jornada e começa a fazer a retirada, mas já fica aprazada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.